E aqui nós estamos para a honra e a glória do nome de Jesus. Estamos aqui para pregar a palavra de Deus. Deus abençoe o pastor Odaí Alves de Oliveira, homem de Deus, servo do Senhor, exemplo para cada um de nós em tudo. Deus abençoe o pastor Odaí Alves de Oliveira, toda a sua família, toda a sua casa. Boa noite, paz do Senhor, saúde para o Senhor, meu pastor, homem de Deus, mestre, doutor Odaí Alves de Oliveira. Deus abençoe o Senhor. Missionária Áquila, seja bem-vinda em nome de Jesus. Um beijão na missionária Áquila, um beijão no evangelista Tiago, nosso genro, e um beijão nos meus cabelos caracolados, Samuel Barbosa, que é o nosso netinho. Deus abençoe a diaconisa Andréa Laurindo, toda a sua casa, presbítero Aloísio, suas filhas, o Israel, o rapazinho. Deus abençoe vocês ricamente. Sejam bem-vindos. O Senhor abençoe com saúde, vitória e muita bênção do Senhor. Nós iremos falar de um assunto que eu bati na outra live e quero continuar batendo, que é o 7º mandamento, que é o adultério. Não adulterarás. Vamos falar de uma maneira diferente da que falamos na live passada e na live que fizemos aí. Eu comecei mais cedo porque hoje é feriado. Sei que muitos dos irmãos estão em casa, trabalho foi suspenso, alguns trabalharam, outros não. Então eu comecei mais cedo. Aqui em Brasília são precisamente 19 horas e 56 minutos. Hoje são 16 de fevereiro de 2021. Já são 16 de fevereiro de 2021, ainda em clima de pandemia, né? Essa pandemia eu estou aprendendo tanta coisa. Estou aprendendo até que existe vacina de vento. Coisa incrível isso. Meu Jesus, vacina de vento. Eu pensei que já tinha visto de tudo nessa vida, mas tem a vacina de vento. É uma coisa impressionante o ser humano. Como o ser humano tem coragem de pegar um idoso, querendo salvar sua própria vida, o idoso que está ali trancafiado dentro de casa, com o maior medo da Covid-19, que eles estão com medo, claro, são de risco, e a pessoa tem a capacidade de aplicar uma vacina de vento. É uma coisa impressionante. Nós vamos orar para que o nosso Brasil tome uma direção certa, que possamos ter honestidade no coração, sinceridade, verdade. Nós precisamos ser sinceros, ser verdadeiro. Você planta semente ruim para o seu próximo, você vai colher coisas ruins. Então, pelo amor de Deus, tudo que você plantar de bom, você vai colher. Então, não há necessidade nenhuma de prejudicar seu ninguém, independente de credo religioso. O irmão que está lá do outro lado, seja quem for, seja qual for a sua religião que ele professa,
nós temos que tratar com carinho, com amor, em nome de Jesus. Rayane, seja bem-vinda, esposa do meu sobrinho do meu coração, David Barbosa. O David é um amor de pessoa, um amor, músico, empresário, talentoso, homem de Deus. Um abraço, Rayane. Jesus te abençoe. Jesus te abençoe. Gisela. Jesus te abençoe, Gisela. Pai do Senhor, boa noite. Saudade de você, Gisela. Deus abençoe cada um dos irmãos que estão aí adentrando a nossa live para compartilhar conosco aí essa live maravilhosa, que estamos aqui para pregar e anunciar a palavra de Deus, em nome de Jesus. Então, vamos orar para que o Senhor Jesus envie vacinas para o nosso Brasil, para o mundo todo, claro, e possamos ter essa pandemia aí finalizada. Essa pandemia é uma benção, né? É complicado, é muito complicado, e o ser humano ele tem um desejo de desobedecer. As autoridades estaduais, federais, municipais estão aí tentando fazer de tudo para não surgir festa nenhuma, nada de nada, mas infelizmente o ser humano ele tem prazer de desobedecer. Isso é terrível, porque depois a conta chega para nós pagarmos. Diaconisa Rosana, seja bem-vinda. O Senhor Jesus abençoe sua vida, abençoe o presbítero Nascimento. Estamos orando pelo diácono Bruno, que está ali no plantão à noite, trabalhando, glória a Deus. E orando aí pelo Gabriel também, toda a família da diaconisa Rosana. Deus abençoe, sejam bem-vindos em nome de Jesus. Que Deus abençoe os irmãos com tanto carinho, com tanto amor, fazendo parte aqui dessa live. Mas o povo continua desobedecendo, fazendo suas festanças, e depois vamos orar, irmãos, jejuar e orar, para que a conta não chegue, porque se a conta chegar, a Bahia já está dando sinal dos leitos de UTI tudo lotado. Em outros estados do Brasil, parece que está acontecendo a mesma coisa lá da Amazônia. E isso é preocupante. Então vamos orar em nome de Jesus para que nada disso venha acontecer, porque isso é perigoso demais. E a coisa começa lá fora e pega em nós também, né? Então, vamos orar para que nada disso venha acontecer. Em nome de Jesus, essas vacinas possam chegar, os idosos possam ser vacinados, e daqui a pouco nós seremos vacinados também. Vai dar tudo certo em nome de Jesus. Francine Azobo, Jesus te abençoe, minha filha. Um abraço no Ivan, um abraço na pastora Filomena, um abraço no Pedrão, na sua mocinha aí. Um abraço a toda a sua família, um abraço no papai, viu? Diga para ele que eu estou com saudade do seu pai, Fran. Saudade da mamãe, tá bom? Saudade da sua família. Glória a Deus, Deus abençoe a todos. Então vamos aqui falar de um assunto que vocês já conhecem, mas é um assunto que a gente precisa reciclar sempre. Ana Canevari. Deus te abençoe, minha filha. Paz do Senhor, boa noite, seja bem-vinda. Saúde para você, Ana, e toda a sua casa e toda a sua família. Marcos Emídio, né? Acho que é Marcos Emídio,
Jesus te abençoe, meu filho. Seja bem-vindo, paz do Senhor, boa noite. Saúde, Marcos, para você e toda a sua casa, toda a sua família. Então vamos aqui abrir nossas Bíblias em Êxodo, capítulo de número 20, versículo 14. Êxodo, capítulo de número 20, versículo 14. Vamos ler a palavra de Deus, tá bom? As lives continuam, viu? Terça, Instagram. Estamos hoje no Instagram. Quinta-feira no YouTube, tá? E sábado no Facebook. Sempre no sábado eu falo de área sentimental, casamento, tá bom? Eu quero agradecer aos santos, aos meus amigos, minhas amigas, meus colegas, meus irmãos, minhas irmãs. Nós estamos com 924 inscritos no canal da ADSUD. Falta pouco, está faltando apenas 76 inscrições. Então, em nome de Jesus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome do Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, em nome de Jesus, em nome do Espírito Santo, nós iremos completar 1000 inscritos. A campanha continua. Estamos fazendo uma campanha para completar os 1000 inscritos no canal da ADSUD. Tá bom? Faltam apenas 76 inscrições. Quando isso acontecer, vou ficar muito feliz. Iremos fazer live diretamente no YouTube. Desde que a pandemia começou, março do ano passado, que nós estamos fazendo essa campanha para conseguir 1000 inscritos no canal da ADSUD. Então, se você ainda não é inscrito, vai lá, se inscreve no canal da ADSUD. Pastor, eu tenho mais de uma conta. Fica bom porque você se inscreve com as duas contas que você tem. Se inscreva no canal da ADSUD, dê um like, ativa o sininho e me ajude aí a conseguir 1000 inscritos para o canal da ADSUD, para apenas pregarmos o Evangelho e nada mais, tá bom? Então, Êxodo 20, 14, que diz a palavra de Deus, Êxodo 20, 14, não adulterarás. Então, a Bíblia está dizendo para nós não adulterarmos. Não pode. O adultério é uma nódoa, é um pecado seríssimo, perigoso, que pode matar espiritualmente falando e às vezes mata até fisicamente. Conheço muitas pessoas que perderam suas vidas por causa do pecado de adultério. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus. Então, adulterar nunca, nunca, nunca. Ah, pastor, mas como é que eu faço? Adote o celibatário, ou então case. Olha, um dia desse uma irmã me fez uma pergunta dizendo o seguinte: pastor, eu posso casar na igreja sem ser no cartório? Não, né? A igreja não tem poder nenhum para oficializar o seu casamento perante a lei. Quem tem poder jurídico, legítimo, único e exclusivo, para te dar uma certidão de casamento, que é a nota fiscal da mulher, para o homem tê-la como a sua esposa, e a nota fiscal do casamento ali, eu chamo a certidão de casamento de nota fiscal. Então, para a mulher ter a nota fiscal e o marido ter a nota fiscal, ter a certidão de casamento, tem que casar no cartório. Agora, algumas pessoas fazem a cerimônia religiosa na igreja. Aí, o secretário da igreja vai ao cartório
pega o livro lá, com toda a burocracia que tem o cartório, ele solicita o livro e pega o livro do cartório, leva para a igreja, faz a cerimônia religiosa, seja o pastor ou qualquer outro líder religioso, faz a cerimônia religiosa e ali eles assinam o livro do cartório. Só o cartório é que tem a lei na mão para lhe dar a certidão de casamento. Aí você fica casada perante Deus e os homens, com a certidão de casamento. Fora disso, é adultério. Simples assim. Não, mas eu fui na igreja, pedi a bênção lá do pastor, né? Me deitei com o meu noivo, já estou casado. Não, não está casado, está em adultério. Casado é quando você tem a certidão de casamento. Então as pessoas pensam que a igreja tem o poder de casar. Não, a igreja, ela realiza a cerimônia religiosa, dando as bênçãos do Senhor Jesus sobre a vida dos cônjuges, para que eles possam ali serem abençoados, uma cerimônia religiosa, para que todos estejam ali presentes, maravilha, com a quiescência, autorização do cartório, que vai emitir a sua certidão de casamento. Então, casar no cartório sem casar na igreja, tá certo? Tá. Casar no cartório e na igreja, tá certo? Tá. Casar na igreja sem ser no cartório, tá certo? Não, tá errado. A igreja não tem poder nenhum de te dar uma certidão de casamento. Só o cartório, que a lei brasileira diz assim, reza assim. Então vai na lei. Dá a César o que é de César e dá a Deus o que é de Deus. Vai na lei. Crente tem que andar na lei, cumprindo a lei. Se é desobediente, submisso e é anarquista, não gosta de cumprir a lei dos homens, não gosta de obedecer nem respeitar as autoridades, meu irmão, você não é crente. Você precisa se converter em o nome de Jesus. Já comecei pesado, né? É assim mesmo. Irmã Ivanda, paz do Senhor, boa noite, saúde para a senhora e toda a sua casa, toda a sua família. Jesus te abençoe, mulher de Deus. Então vamos ler aqui Provérbio 6:32, tá bom? Abra a sua Bíblia em Provérbios 6:32. Sempre avisando que eu comecei a live mais cedo, o feriado. Os irmãos estão em casa, aqui em Brasília está caindo uma chuva linda e maravilhosa, friozinho, tudo tranquilo, tudo na paz, dentro de casa, né? Estamos ainda em pandemia, estamos seguindo as regras como se manda o Ministério da Saúde, e tem que ter calma, orar, para que o milagre aconteça, tá bom? Então vamos aqui. Provérbios 6:32. O crente que comete adultério, jamais o seu opróbrio se apagará. Tá nesse versículo aqui, eu escrevi essa frase, mas está aqui. Viu? A vergonha, né? Ignomínia, infâmia do adultério jamais se apagará. Então, adultério é uma nódoa que produto nenhum de limpeza tira. É uma nódoa terrível, uma nódoa perigosíssima, igual nódoa de bananeira. Você conhece nódoa de bananeira? A nódoa de bananeira, rapaz, não sei se você conhece aquele leite da bananeira, quando você corta uma folha, sai aquele leite, quando corta um cacho de banana, sai aquele leite, bate numa roupa, meu amigo, para tirar aquilo dali,
É complicado. Então, nódoa nas vestes. Estou falando aqui de vestes espirituais, né? Deixa eu tomar um pouco d'água aqui que começa a secar a garganta. Ó, nas vestes espirituais, a nódoa do adultério nunca sai. É uma coisa muito terrível. Só que a pessoa que comete adultério, ela tem que saber que há perdão, tá bom? Você não vai ficar aí pro resto da vida condenado para o inferno, não. Tem perdão, tem perdão. Evangelista Tiago, Jesus te abençoe, viu, meu filho? Obrigado pelo carinho de estar aí nos assistindo. Nosso genro Tiago. Então, adulterou, qual é o segredo? É simples. Confessa e deixa, e alcançará a misericórdia. Então, se você adulterou, não é para adulterar, tá? Não é. Mas se adulterou, confessa e deixa. Confessa. Chame lá o seu pastor, a sua pastora e fala: eu adulterei, eu estou em adultério, tá bom? Aí você entra em disciplina, que é o certo. Tá na Bíblia, irmão. Ó, disciplina tá na Bíblia. Não é nada inventado pelos homens, não. Tá na palavra de Deus. E o que tá na palavra de Deus, ponto final, acabou. Então, adulterou, não fique na igreja escondido, né? Guardando o adultério e cantando na igreja, pregando na igreja, ensinando na igreja, né? Calado ali, em adultério. Você vai prejudicar a casa do Senhor, você vai prejudicar a marcha da igreja, você vai prejudicar o lado espiritual da casa de Deus. Confessa e deixa. E aí você alcançará a misericórdia. Mas a nódoa do adultério, ó, Provérbios 6:32. Mas o homem que comete adultério não tem juízo. Todo aquele que assim procede, a si mesmo se destrói. Então, o adultério é algo que destrói a si mesmo. Destrói a si mesmo. Então, por favor, o adultério vai apenas destruir você. Tá bom? Não pode adulterar. Não pode. Tem que casar. Já que você quer um relacionamento, case. Caso contrário, estou falando de casamento de homem e mulher. Eu não aceito, não considero, não aprovo. É pecado, é abominação, casamento de mulher com mulher, de homem com homem. Isso não é de Deus. Para mim, isso é. Eu nem falo nisso porque isso, para mim, eu não considero nem valorizo. O casamento que eu estou falando aqui é o casamento de um homem com uma mulher. Isso é o casamento bíblico deixado pelo próprio Deus, que iniciou ali no jardim do Éden. Eva e Adão, Adão e Eva, ponto final. Tá bom? Então, casamento no padrão bíblico. Então, case se você quer um relacionamento sério. Então, o crente que comete adultério, jamais o seu opróbrio se apagará. Jamais. Não apaga. Aqui e ali uma pessoa lembra, aqui e ali alguém toca no assunto, aqui e ali alguém fala uma coisa, aqui e ali vem a memória. Fulano adulterou, fulano pecou, fulano, entendeu? Então é uma coisa terrível. Então não adultere, em nome de Jesus. Não adultere. O adultério é um pecado terrível. Então, Provérbios 6:32, já lemos aqui. Agora vamos para Mateus. Vamos ler a Bíblia, né, irmãos? Isso aqui é uma palavra pastoral, né? Tipo um estudo bíblico, tá bom? Só para a gente reciclar. Vocês que são servo de Deus, serva de Deus, conhecem mais esses versículos do que próprio eu, né? Eu conheço alguns, vocês conhecem muito mais e tá bom? Olha lá, Mateus, capítulo de número 5, versículo 27
e 28. Mateus 5, 27 e 28. Vocês ouviram o que foi dito, não adulterarás. Mas eu lhes digo, qualquer que olhar para uma mulher para desejá-la, já cometeu adultério com ela no seu coração. Então Jesus aqui pegou o pecado de adultério e arrochou mais ainda, mas arrochou de um jeito que não deixou brecha para nada. Então Jesus está dizendo, qualquer que olhar para uma mulher para desejá-la, já cometeu adultério com ela no seu coração. Então Jesus aqui apresenta para nós, na palavra de Deus, o adultério como se fosse um adultério psicológico, um adultério. Se o camarada olhar para uma mulher e desejá-la, já cometeu adultério. Então, veja que a coisa é séria. Enquanto no Velho Testamento, adultério era considerado deitar com a mulher, praticar o ato sexual. Aqui Jesus estreitou o caminho, estreitou a porta do céu. Diz que pecado de adultério não precisa nem você beijar uma mulher, não precisa nem você abraçar uma mulher, nem se deitar com ela. Só basta desejá-la. Você já cometeu adultério. Veja que Jesus apertou forte o pecado de adultério. E tem algumas igrejas por aí, né, que estão alargando as portas. Outras estão alargando o caminho que Jesus estreitou. Estreita é a porta, estreito é o caminho que leva para o céu. Largo é a porta, largo é o caminho que leva para a perdição. Então, se alguma igreja que se diz evangélica e ela está alargando as portas, alargando o caminho para o céu, ela não vai chegar no céu, porque esse não é o caminho de Jesus. O caminho de Jesus é estreito e a porta é estreita. E se você alarga o caminho da sua comunidade evangélica, você deixa de ser igreja, passa a ser clube, passa a ser uma associação, passa a ser uma comunidade qualquer, ou qualquer outra reunião. Menos igreja. Igreja tem que ter renúncia, igreja tem que ter parar de pecar, igreja o caminho é estreito, a porta é estreita e não pode adulterar. O que eu vejo é que muitos correm para um ministério onde o adultério é banalizado. E aí muita gente quer congregar no ministério desse. Eu vou congregar naquele ministério ali, porque ali fulano adulterou, o pastor só disse para ele, não peques mais. E aí ele continuou com a servegonhice, adulterando. O pastor só deu um recado para ele, não peques mais. Isso era na época de Jesus. Hoje tem que colocar uma disciplina rigorosa para servir de exemplo. Porque se você não colocar uma disciplina rigorosa para servir de exemplo, vai banalizar, vai virar casa de mãe Joana, todo mundo vai querer adulterar, todo mundo vai querer pecar, a igreja vai virar o quê, meu Deus? Uma boate, um clube, alguma coisa desse tipo. Então temos que ser rígido acerca do adultério. O irmão adulterou, ninguém vai matar ele, ninguém vai jogar ele para fora da igreja, ninguém vai pisar nele, ninguém vai... Não, nada disso. Nós vamos tratar ele com carinho, é uma fraqueza, é um pecado. Mas todo cargo que ele tem na igreja
ele sai fora dos cargos. Ele está em adultério, ele está em disciplina. É como se fosse lá no Velho Testamento, o camarada pecou, né? Lá no Velho Testamento, adúltero era para ser morto, a pedrada, né? Mas digamos que hoje o camarada adultera, tem que tirar ele fora do arraial. Adultério é pecado, pecado é lepra. Coloca ele fora do arraial, para que fora do arraial a lepra venha curar. Passar aquele período de quarentena separado ali, passar daquele período, né, para que a lepra cure. Depois ele volta para a igreja em todas as atividades, né? Como era antigamente que os pastores tratavam adultério. Eu presenciei muitas das vezes o irmão cair em adultério, o pastor chamava, fazia uma reunião de obreiro, tá bom? Tratava o caso do adultério com o ministério, dado a sentença, 3, 4, 5 anos sentado no banco. Era assim, 5, 4 anos sentado no banco. Todos os seus cargos dentro da igreja eram tirados, o seu cargo eclesiástico era também tirado. Se ele era um evangelista, um presbítero, era agora um irmão normal, comum, não era mais evangelista. O pastor pedia a carteirinha de evangelista, me dê a carteirinha de evangelista, pronto, dava para o secretário, era confiscada a carteirinha, confiscada, dava para o secretário, o irmão agora será um membro normal, o irmão não vai tomar santa ceia, porque o irmão está fora da comunhão da igreja, o irmão pecou, adulterou, o irmão vai ficar vindo todos os cultos de doutrina, o irmão vai vir, vai sentar lá no banco, não pode sentar no púlpito, não pode ter honra nenhuma de obreiro mais, né? O irmão confessou, o irmão tem que pagar o preço agora, tem que pagar a consequência do pecado do adultério. Então o irmão ficava no banco, carteira de evangelista confiscada, isso qualquer obreiro. Todos os cargos da igreja eram tirados, ele ficava no banco, sentado lá, assistindo o culto de doutrina para aprender, porque se adulterou realmente não conhece a palavra de Deus, ia para a escola dominical, ia no culto à noite no domingo, ia nos outros cultos, tinha que estar presente, não podia faltar culto nenhum, fazia parte da disciplina, não podia faltar os cultos, não podia assumir cargo nenhum, função nenhuma, trabalho nenhum, e a coisa era rigorosa, aquele irmão ficava ali, né, naquela situação, chorando, amargurado, angustiado, para servir de exemplo para ele e servir de exemplo para os outros. Então ficava ali como se fosse um castigo, entendeu? E ali ficava, depois de 3 anos de pau na muleira, depois de 3 anos, 4 anos, chamava o irmão, dependendo do seu comportamento, se passou na prova ou não. Tinha muitos que iam embora, desviava, se esbagaçava, o pastor estava nem aí. Isso há 25 anos atrás, lá no velho e querido Pernambuco. Mas alguns permaneciam firmes. Então, depois de 4 anos, chamava o camarada, fazia uma reunião de obreiro, colocava ele em comunhão e anunciava para a igreja e dava de volta a carteirinha dele de evangelista, depois de uns 4 anos, de volta a carteirinha, de volta aos seus cargos e função na igreja, e ali começava uma nova vida. Então aquele irmão, por aquilo que ele passou, aquela luta, aquela prova, aquela guerra, ele nunca mais pensava em adultério, porque o opróbrio, a vergonha, o castigo, a disciplina foi forte, doeu na mente dele, doeu no coração dele, doeu na vida dele, pisou, machucou, deixou cicatrizes. A coisa foi séria, foi terrível.
Então, quando falava em adultério, irmão, está repreendido em nome de Jesus. Quando eu adulterei, eu passei por isso. Então, se via de exemplo para ele, e se tivesse outro irmão ali paquerando qualquer mulherzinha, né, qualquer garotinha paquerando, querendo adulterar, já ficava com a barba de molho. Misericórdia, meu Deus, olha o que o irmão fulano está passando. Deus me livre a adulterar. Sai de perto de mim, urubozete. Sai de perto de mim, piriguete. Sai de perto de mim, pombagira. Sai de perto de mim, Jezabel. E o cara não adulterava mais. Se via de exemplo. Hoje virou uma bagunça. Hoje compensa adulterar. Compensa, porque o camarada adultera na igreja que ele está, aí não quer cumprir a disciplina, ele vai embora para outra igreja, falsifica a carta, porque não foi dado carta para ele de recomendação, mas ele falsificou, até a assinatura do pastor ele falsificou, e levou a carta para lá. Chega lá, o pastor que recebe, pega lá a carta lá, olha, é uma carta falsificada. E a assinatura é falsificada também. O pastor não deu carta para ele. Porque se saiu em adultério do ministério, como é que o pastor vai dar uma carta dizendo que aquele irmão está em comunhão? Não está em comunhão, ele está em adultério. Mas aí o outro pastor recebe. Antigamente, quando um irmão chegava na outra igreja com carta falsificada, ou dizendo assim, pastor, eu não quis pedir carta, porque o pastor também não quis dar carta, eu sou uma ovelha muito maravilhosa, uma ovelha muito boa, o pastor não queria que eu saísse, o pastor não quis dar carta, me receba aí por aclamação. Antigamente não tinha jeito, porque hoje os pastores vivem numa competição. A competição é tão grande, né? A competição é tão grande entre os ministérios, entre as igrejas, entre os pastores, que um nem pergunta para o outro se fulano saiu em comunhão ou não. Porque se perguntar, antigamente não, antigamente chegava um camarada com uma carta, aí o pastor ligava para o outro. Quem era o seu pastor? O meu pastor era fulano de tal. Me dá o telefone dele. Você tem? Tenho, pastor. Dava o telefone, aí ligava para o pastor. Alô, pastor fulano. Aqui chegou um casal, uma família para congregar. O nome do irmão é fulano de tal, dos Aizóis Pereira. O que é que o senhor acha? Ele está em comunhão? Tá tudo certo aí? Ele não trouxe carta? Eu achei meio estranho e tal, sei o quê, mesmo trazendo carta, ligava de qualquer jeito, com carta ou sem carta, ligava de qualquer jeito. E o pastor do lado de lá, de onde a ovelha saiu, dizia, olha, esse irmão, ele cometeu adultério, ele não quis cumprir a disciplina, por isso ele foi embora daqui e falava tudo. E aí o outro pastor dizia, então, irmão, eu conversei lá com o pastor, o irmão saiu de lá em adultério, cumprindo a disciplina de um adultério. Então, aqui o irmão ou cumpre também a disciplina desse adultério, ou o irmão vai congregar em outro lugar. Aí, se ele fosse para a terceira igreja, ia acontecer a mesma coisa. Não tinha para onde ele correr, ele ficava no mato sem cachorro, ele ficava no beco sem saída, ou ele se convertia, ou se assuvertia. Ou ele criava vergonha na cara, ou criava de qualquer jeito, porque não tinha ninguém passando a mão na cabeça, alisando a cabeça dele. Hoje não é assim. O cara sai, o cara adulterou, confessa o adultério, sai da igreja para não cumprir a disciplina, vai embora, chega lá recebido pelo outro pastor com festas, aplausos, até faixinha tem. Sois bem-vindo, campeão de Jeová. Que campeão de Jeová? O cara é um soldado que rebelde, que atirou no pé, que tá todo sujo de lama do pecado. O cara tá em adultério, o cara se esbagaçou, o cara tem que
cumprir uma disciplina, para servir de exemplo, até para ele mesmo, futuramente não cair de novo. O cara tem que amadurecer, o cara tem que pagar o preço, pagar a consequência do adultério, da desobediência dele. Mas não, aí ele é recebido lá, e aplausos, festas, fogos de artifício, faixa, sois bem-vindo, aleluia, glória a Deus, e recebe. E não liga para o pastor da igreja, não liga, não liga. O outro pastor lá que recebeu, ele não liga para o pastor de onde a ovelha saiu, não quer nem saber. Concorrência forte. Quer nem saber, quer saber que está chegando lá e ele está lá. E aí você come gato por lebre. Né? Depois não diga que eu não avisei. Quando lá na frente, lá na sua igreja, esse indivíduo que chegou aí, lá na sua igreja, lá na frente, ele vai cometer outros adultérios, vai cometer coisas piores. Mas como você não quer nem saber, né? Você que é pastor, que é líder, você que está aí guiando um rebanho, não quer nem saber. Parabéns para você, tá? Recebe aí o camarada aí. E o camarada vai ficando sem vergonha. Vai ficando sem vergonha. Ele adulterou aqui, aí vai embora para outra igreja, adultera lá também, aí vai embora para outra, adultera de novo, vai ficando um crente sem vergonha, mente cauterizada, ele não tem disciplina, ele não foi corrigido, ele não foi tratado, ele não foi trabalhado, ele vai ficando sem vergonha, sem vergonha. E as igrejas hoje em dia não tá nem aí. A porta que Jesus estreitou, elas alargaram, hein? O caminho que Jesus estreitou, elas alargaram. Então recebem adultério, recebe qualquer bagaça, recebe qualquer coisa. E o cara que adulterou aqui, adultera ali, adultera acolá, vai ficando sem vergonha, porque não passou pela disciplina bíblica. Não passou. Nem quer passar. Coloca ele aí em disciplina. Vê se ele não vai embora dessa igreja também. Ele não quer cumprir disciplina, ele não quer ser disciplinado, ele não quer ser corrigido, ele não quer ser tratado, ele não quer nada, ele quer adulterar e ficar tudo normal, como se nada tivesse acontecido. É ruim, hein? Comigo não, meu irmão. Eu sou do tempo antigo. Adultério tem que ser tratado. Para mim, adultério tem que ser tratado. Adultério e qualquer outro pecado tem que ser tratado, porque se você não tratar, como é que a pessoa vai curar? Não cura. Mas tudo bem. Vamos ler aqui Marcos, né? Antigamente a coisa era bem diferente. Os crentes tinham mais temor, mais respeito, mais reverência. Hoje virou o que virou aí, essa bagunça, né? Hoje é uma coisa assim terrível, terrível, terrível. Marcos, capítulo de número 10, versículo de número 11. Cadê o 11? Está aqui. 11, 12. Ele respondeu: todo aquele que se divorciar de sua mulher e se casar com outra mulher, estará cometendo adultério contra ela. E se ela se divorciar de seu marido e se casar com outro homem, estará cometendo adultério. Eu já expliquei a questão do divórcio, né? Já expliquei isso várias vezes em outros vídeos. Se você for lá no canal da ADESUD, né, você vai ver lá vídeos falando sobre o divórcio, né? Existem duas maneiras que a Bíblia te dá respaldo para você casar de novo. A primeira é se você cometer adultério, né? Vamos dizer que o homem a mulher desse camarada adulterou. Então, aquele homem ali, vamos falar numa linguagem aqui meio chula, me perdoe, me desculpe, mas vou falar numa linguagem meio chula. Aquele irmão levou chifre, né? Então, aquele irmão ali, uma linguagem para a gente entender, bem coloquial, né? Chula, mas só para a gente entender aqui. Então, aquele irmão ali levou chifre.
Então, a Bíblia lhe dá respaldo para ele casar de novo. O certo é ele perdoar, voltar para sua esposa, né? Restituir o casamento. Esse é o certo. Mas vamos dizer que ele, psicologicamente, ele não dá conta de voltar para ela. Então, ele divorcia e casa com outra. Agora, a mulher que adulterou, ela não pode casar. Se ela casar a qualquer tempo, ela estará em adultério. Mas o irmão que foi prejudicado, ele pode casar. A Bíblia dá esse respaldo. Existe a segunda maneira que a pessoa pode casar de novo. É quando a mulher sofre abandono. Vamos dizer que o camarada, a mulher está casada com um homem e o homem abandona ela. Tem homem que abandona, tem homem que vai comprar uma caixa de fósforo, um pacote de café no supermercado e não volta nunca mais. Nunca mais ele volta, porque ele abandonou aquela mulher. Eu conheço uma irmã, conheci, né? Não sei se está viva, não sei se está morta, faz muitos anos. Eu cheguei aqui em Brasília em 1998. Então já faz alguns anos que eu estou em Brasília. E na época que eu morei, eu nasci, me criei e morei 30 anos no velho e querido Pernambuco, na minha amada e querida Ibiranga, distrito de Itambé. Eu sou filho de Itambé, nasci em Itambé, morava em Ibiranga. Então, eu conheci uma irmã lá em Ibiranga, no Pernambuco, que o marido dela foi comprar um pacote de café no supermercado, numa vendinha lá, e de lá ele foi embora e nunca mais voltou. Quando eu conheci essa irmã, já tinha 20 e poucos anos que o marido dela sumiu. Segundo ela, soube de notícias dele, muito assim, vagas, notícias vagas, que ele estava em um certo lugar, trabalhando e já tinha constituído outra família. E ela nem sabia o porquê que ele foi embora, também nunca conversou com ele, não sabe de nada. E tinha notícia que ele estava vivo e ela também não tinha condições de ir lá para averiguar a história se era real ou é mentira. Tipo isso daí. Mas aí essa mulher ela foi abandonada. E a Bíblia diz, o apóstolo São Paulo, porque a cláusula primeira que eu falei, quando um homem leva chifre de uma mulher, ou vice-versa, Jesus lhe dá o respaldo para casar de novo. Só no caso de traição. Entendeu? Seja o homem, seja a mulher, foi traído, você não tem condições psicológicas de perdoar e viver novamente, restituir o casamento, você casa de novo. Essa cláusula quem deixou foi Jesus, está na Bíblia. A segunda cláusula, que pode casar de novo, é a cláusula do abandono. Essa quem deixou na Bíblia foi o apóstolo São Paulo. Quando o apóstolo São Paulo fala sobre o abandono, se a irmã foi abandonada, deixada para trás, ela tem respaldo bíblico para casar de novo e não estará em adultério, segundo a palavra de Deus. Então, agora, se não for nenhuma dessas duas causas, se você deixar a sua mulher e casar com outra, você estará em adultério. E a mulher deixar o marido e casar com outro estará em adultério. Então, fica muito complicado, viu? Por isso que eu sempre prego para você não divorciar. O divórcio não é bom. É uma coisa terrível na vida de quem chega nessa situação, tá bom? Vamos ler aqui Gálatas. Eu estou falando do 7º mandamento, que é não adulterarás. Eu comecei a live hoje mais cedo, por causa do feriado, e estou aqui, né, conversando com você, aqui ao vivo no Instagram, e também gravando aqui esse vídeo para o canal da
ADSUD. Se inscreva lá no canal da ADSUD. Me ajude a conseguir 1000 inscritos. Faltam apenas 76 inscrições. Vamos continuar a campanha. Você pode conhecer um amigo, um parente, um colega. Pede para ele, se inscreve lá no canal da ADSUD, ajuda o pastor Jamaci. Ele precisa conseguir 1000 inscritos. Ajuda ele. Me ajude, tá bom? Você pode também se inscrever aí, me seguir aí no Instagram, tá bom? Se você... Tem muitas irmãs que não têm Instagram. Tem muitos irmãos que não têm Instagram. Mas quem tem, me segue lá no Instagram, tá bom? Nós estamos no Instagram, estamos no TikTok. ADSUD tá no TikTok. Tá lá, estamos lá, tá bom? Estamos no Instagram, me segue no Instagram, me segue no TikTok, me segue Facebook, nós estamos também. Estamos no YouTube, tá bom? Estamos aí nas redes sociais, usando as redes sociais exclusivamente para pregar o evangelho. Só, ponto final. Então, TikTok, Instagram, Facebook, WhatsApp, estamos aí. YouTube, estamos aí nas redes sociais, pregando a palavra de Deus. A nossa ADSUD tem Pix. Se você quiser me ajudar, eu vou ajudar o pastor a uma oferta de amor, um dízimo, um voto, para ele pagar o aluguel da ADSUD. Eu vou ajudar o pastor. Me ajuda, é só digitar o Pix ADSUD 23 027 230 1000 de ré 40. Que é 1000 de ré? Um dia desse uma irmã perguntou: o que é 1000 de ré, pastor? 1000 de ré é 0001. 1000 de ré. 1000 ao contrário, tá bom? Então digita o CNPJ, faz um Pix para a ADSUD, nos abençoando. Vamos aqui, Gálatas, capítulo de número 5, versículo 19 e 21. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, 20, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, 21, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes, e coisas semelhantes, e coisas semelhantes, e coisas semelhantes. Quando eu falo e coisas semelhantes, aí entra tudo aquilo que você fala. Uma vez um irmão falou assim para mim: olha, pastor, eu não entendo uma coisa. A Bíblia fala de certas coisas e tem certas coisas que ela omite. Ela não fala. Irmão, se a Bíblia fosse falar de todo tipo de pecado que existe hoje, quantos livros deveria ser escrito? Então, a Bíblia ela é bem objetiva, né? A Bíblia é bem objetiva. E o pecado que o irmão falou para mim, ele falou: eu tenho um problema, um pecado, pratico. Mas não está dizendo aqui. Era para dizer com clareza. Eu digo, pode não ter aqui. Mas aqui, quando você lê Gálatas 5 e 21, inveja, embriaguez, orgias, coisas semelhantes. Então, o seu pecado, que não está aqui escrito, né, claramente, coisas semelhantes a estas citadas aqui, é o seu pecado, está aqui inserido, está aqui dentro. E ele entendeu, graças a Deus. Coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti. Aqueles que praticam essas coisas
não, 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 não herdarão, não herdarão o reino dos céus. Então, veja que a palavra de Deus é maravilhosa e ela está aí apresentando. Deixa eu arrumar aqui o celular, que ele está querendo descarregar. Eu coloquei o carregador e ele não está funcionando. Deixa eu... Agora sim. Agora está carregando. Então veja bem, a palavra de Deus, ela está aqui esclarecendo tudo. Aí tem gente que fica procurando um jeitinho, né? As pessoas ficam procurando um jeitinho para pecar. Eu acho que o irmão, ele estava pesquisando na Bíblia, já que não tem o meu pecado, né? Eu estou de boa, que a Bíblia não está falando do meu pecado aqui. Eu estou de boa. Pois é, meu irmão. Entra aqui, ó, nessa palavrinha, nessa frasezinha, coisas semelhantes a estas. Entra aí, tá bom? Então não peque não. Levítico, capítulo 18, versículo 20. Levítico 18 e 20. Nós vamos fazer uma live hoje meio prolongada, tá bom? Não tenho pressa não. Eu estou aqui pregando a palavra de Deus com calma para ensinar para vocês acerca de o 7º mandamento, não adulterarás, tá bom? Então, convide alguém aí para fazer parte dessa live. Existe uma maneira aí de convidar, né? Convida aí você que tem seu Instagram, convida aí para fazer parte dessa live aqui.